Olá pessoal, meu nome é Heberton Marinho, sou professor de informática do IFRN Campus Canguaretama. Estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis. Na última videoaula, nós tínhamos feito a primeira inserção de dados no sistema de estacionamento que estamos montando. Então, o sistema ele estava funcionando desta forma: menu, usuários, né? Eu tenho aqui a possibilidade de ir para adicionar usuário. Me aparecia esse formulário, tá? Então, nós poderíamos colocar aqui, encher o formulário, colocar aqui uma data, lembrando que a data no padrão do MySQL, né, que de trás para frente, ano, mês, dia, separado por hífens, telefone qualquer. Então, para verificar se o registro foi atualizado, eu tenho que ir no banco de dados, né, fazer um select no banco de dados. Então, como pode-se ver aqui, o registro foi atualizado. Só que a gente vai trabalhar hoje para melhorar essa interface. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui no, no ADD usuário, no ADD usuário TS, certo? Então, no nosso código aqui, né? Nós temos aqui, foi o último código que a gente colocou, esse desse provider, utilizando a API que a gente criou, passando os dados que estão no formulário para o inserir.php. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é utilizar o console como uma forma de saída de dados. Então, eu vou colocar aqui no console a mensagem, né? Usuário cadastrado como sucesso. Então, esse console.log ele pode ser usado, né? Na verdade, para desenvolvimento, né? Essa mensagem aqui, ela vai ser colocada aqui, ó, no console. Então, entre as várias mensagens que vão aparecer aqui, vai aparecer uma, né, que o usuário foi cadastrado com sucesso. Aqui, por exemplo, né, vou cadastrar agora Maria, CPF qualquer. Então, percebo que o usuário cadastrado com sucesso aparece aqui, tá? Mas isso não é o que a gente está querendo, né, exatamente. A gente quer que a mensagem apareça aqui. Então, vamos voltar lá para o código. Vamos entender como é que funciona o código. Então, eu tenho aqui uma pasta chamada htdocs. Lembrando que essa pasta htdocs, ela é uma pasta que eu coloquei aqui para ficar tudo no mesmo projeto, mas qualquer modificação que eu faça aqui nessa pasta, eu tenho que copiar essas informações para o champ. Então, essas informações que estão aqui, que eu possa ser que eu modifique, tenho que copiar lá para dentro do champ, que é o nosso web service que está sendo utilizado para rodar o PHP. Então vamos ver aqui como é que está funcionando esse inserir.php. Então inserir.php, né? Eu dou um import aqui no cnn.php. cnn.php tem as informações de conexão no banco, ao banco. Depois disso, eu vou pegar as informações que me foram enviadas através do JSON, tá? Que eu estou utilizando aqui, ó, a função JSON decode, certo? Eu vou pegar informações que foram enviadas
né, via JSON e vou decodificar elas, e essas informações vão ficar dentro dessa variável. Então, eu vou acessar essas informações, né, através do identificador, que seria o mesmo nome do formulário, certo? O mesmo nome dos names, dos inputs do formulário. Então, no caso aqui, eu estou pegando, né, de usuário, nome, CPF, um CNH, etc. Baixando mais um pouco aqui, eu coloquei só uma verificação de código, né? Verificando aqui, eu estou verificando aqui se o nome é igual a vazio. Se o nome for igual a vazio, eu vou enviar uma mensagem via JSON, aqui no caso JSON encode, certo? JSON encode. Eu vou codificar essa informação, esse array aqui, em forma de, no formato JSON, e vai ser enviado para a página, certo? Que me enviou os dados do formulário. Então, que mensagem será essa? Será um array, onde esse array será um par ordenado mensagem, o nome o identificador, e a mensagem propriamente dita, tá? Se ocorrer esse fato aqui. Se não, a gente vem para cá. Aqui eu tenho um código em SQL e eu vou utilizar o PDO para criar o SQL, criar os links e depois fazer o bind, certo? A junção do link com o valor que vai substituir esse link. No final, eu vou executar o código. E se não ocorrer nenhum erro, então eu vou enviar uma mensagem para o meu add usuário page, que vai ser o quê? Um array, onde eu vou ter como parâmetros, né? O primeiro, o par ordenado erro 0, e o segundo, mensagem salvo com sucesso. Então, essa informação ela vai vir para cá. E aqui eu vou poder pegar a informação que me foi enviada pelo Web Service. Então, vamos configurar aqui essa informação para que a gente possa poder tratá-la. Então, para utilizar essa informação, eu vou utilizar o Alert Component, certo? Eu vou utilizar o Alert Component. Para utilizar o Alert Component, a gente pode ir aqui na documentação do Ionic, né, que já está em componentes. Vou procurar por Ion Alert. Vamos ver aqui como é que ele trata o alerta, certo? Basicamente, eu vou querer que aconteça algo desse tipo, certo? Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui talvez seja melhor. Pronto, esse aqui. Eu quero que aconteça algo desse tipo. Então, para que aconteça algo desse tipo, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que dar um import no Alert Controller. Como eu estou utilizando essa API agora, eu tenho que dar um import, tenho que colocar ele, né, no construtor. E eu posso criar esse método aqui, ó. Então, vamos fazer isso, certo? Então, vou dar o primeiro import no Alert Controller. Como eu estou utilizando aqui essa API para que eu possa efetivamente utilizar ela no código, eu tenho que colocar ela no construtor.
A partir de agora eu posso utilizar ela no código. Como é que eu vou utilizar ela no código? Então, para utilizar ela no código, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um comentário, certo? E eu vou fazer a seguinte pergunta. Se data, porque os dados que estão sendo retornados pelo web service, eles vão ficar aqui. Então, se data, no caso aqui de inserir, né? Ele manda a mensagem de erro no par ordenado, erro e um valor. Se data, erro, igual a zero, quer dizer que deu tudo certo. Se deu tudo certo, então eu vou exibir a mensagem que o usuário foi cadastrado com sucesso. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou exibir essa mensagem. Então, vou criar uma função chamada mensagem sucesso, onde eu passo como parâmetro data e a mensagem. Só para padronizar, vou colocar aqui aspa, ao invés de apóstrofo, né, ao invés de aspa. Como eu vou criar essa mensagem aqui nessa classe, eu uso this. Ponto. Essa mensagem ainda não foi criada, certo? Esse método. Mas esse método ele vai ser muito parecido com esse aqui. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colocar ele aqui. Ainda dentro do objeto. Só que ao invés de ser present alert, eu vou colocar a mensagem sucesso. E ele vai receber um parâmetro, que é a mensagem. Então, eu vou colocar aqui msg do tipo string. Então, basicamente, qual é a informação que tem aqui, né? Eu tenho um header, eu tenho um subheader, uma mensagem e um botão. Então, esse header eu posso deixar um alerta mesmo. Ou eu posso colocar outra coisa se eu quiser. Esse subheader eu não preciso dele, eu vou tirar. E a mensagem eu vou colocar a informação que me vier como parâmetro. Pronto. Então, está feito aqui o a nossa modificação, tá? Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui no aplicativo. Não tem nenhum erro por enquanto. Nome, um nome qualquer. E data. Número de telefone. Ok? Alerta, salvo com sucesso. Tá? Então, poderia ter colocado lá, usuário salvo com sucesso. Então, ótimo. Então, a mensagem está aparecendo. Agora, a gente vai trabalhar com erros, certo? Então, vamos trabalhar com erros. O que é que a gente vai fazer? O erro ele tem que vir do servidor, ele poderia vir do cliente também, mas a gente vai colocar no lado do servidor, tá? Que é mais seguro. Então, lá em cima, eu tinha a seguinte verificação, né? Se nome igual a zero, ele vai criar uma mensagem de retorno e depois vai sair. A gente vai modificar isso aqui.
Como eu estou trabalhando com PHP, eu tinha deixado isso aqui só para deixar um gancho para depois trabalhar com erro. Como estamos trabalhando com PHP, né? Então a gente vai tratar com PHP. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que isso aqui, certo, pessoal? Não vai ficar desse jeito. Por quê? Porque eu não sei se esses campos existem assim que eu submeto via post. Sendo assim, eu tenho que verificar primeiro, aliás, desculpa, esses campos aqui, né? Então, primeiro eu tenho que verificar se eles existem. Então, dessa forma, eu vou deixar apenas as variáveis aqui. E isso aqui eu vou retirar daqui, tá? Para facilitar aqui a minha vida. Ok. Então, a primeira coisa que eu faço, tá? É verificar se esses campos aqui, se eles existem, tá? Então, vou primeiro trabalhar com o nome. Então, se para fazer essa verificação se existe em PHP, a gente usa um método, a função iSet. Se iSet, né? Se ele existe, primeira coisa que a gente vai fazer. Se ele existe, eu vou fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Eu vou dizer que o nome vai receber o que foi enviado via post. Caso contrário, eu vou lançar um erro. Para lançar o erro, eu tenho que criar aqui um array, né? Onde esse array ele vai ter dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o código do erro 1 no caso, né? 1, e a mensagem, certo? Além disso, né? Eu tenho que fazer a seguinte verificação. Isso aqui tem que existir e o que foi me enviado, certo? Via método post, ele não pode ser vazio. Então, se essas duas condições aqui forem satisfeitas, faltou aqui uma chave. Se essas duas condições forem satisfeitas, eu posso atribuir o que foi enviado via método post para a variável nome. Caso contrário, vai ser lançado um erro e esse erro ele vai ter que ser tratado, né? A mensagem de erro vai ter que ser tratada aqui. Então, no caso aqui, eu coloquei que se o erro for zero, exiba a mensagem de sucesso, deu certo. E se não for, né? Então, ou seja, se o erro ele for 1, então se o erro for 0, tudo bem. Else, se data erro for igual a 1, coloquei no canto errado, for igual a 1, eu vou fazer outra coisa, certo? Para a mensagem de erro, eu vou usar um elemento diferente do alerta, certo? Para usar outro componente, né, e para dar uma maior dinâmica aqui para o aplicativo, ao invés de usar o Ion Alert, eu vou usar o Ion Toast.
Como é que funciona o Ion Tools? O Ion Tools funciona assim. Eu clico, não vai aparecer. Deixa eu pegar um. Agora vai aparecer. Então, eu vou clicar aqui no botão e vai aparecer o Ion Tools, certo? Então, vai aparecer uma mensagem aqui, ó, embaixo, tá? E esse Ion Tools, eu tenho como configurar o tempo que ele permanece aqui. Então, eu vou pegar aqui um código. Acho que esse aqui já pode ser. Pegar um que tenha tempo. Pronto. Esse aqui já tem o tempo, certo? Então, vou dar um import no Tools Controller e vou criar um método parecido com esse, certo? Vou criar aqui um import Tools Controller, ok? Como eu estou importando essa biblioteca aqui, eu tenho que colocar ela no construtor. Agora eu vou poder utilizá-la, certo? Então, a mensagem, né, vou colocar mensagem erro, passando como parâmetro data, mensagem. Vamos criar agora esse método, tá? Que tem que estar entre post, passando como parâmetro essa informação aqui. Vou copiar daqui. Essas informações aqui são os parâmetros que eu não vou precisar disso. Eu vou precisar da mensagem. Então, vou colocar aqui na mensagem, né? Vem daqui. A duração, 2.000 milissegundos, que dá 2.000 segundos. Aliás, 2 segundos. Color, colocar. Ok. Vou pegar o nome aqui. Mensagem e mensagem. Vamos ver como é que fica agora. Então, no caso, se eu tentar adicionar sem o nome, vamos ver o que acontece. Ok. Tem um erro aqui. Tá, isso aqui é importante também para ver qual o tipo de erro que está dando. Tá, óbvio, né? Eu fiz as modificações aqui, ó. No inserir, eu modifiquei, mas eu tenho que copiar essas modificações para dentro do htdocs do champ. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, onde está o projeto. O projeto tá aqui, certo? Então, copio tudo que tem aqui. E vou lá no champ. Colo. Vai perguntar se eu quero sobrescrever. Sim, eu quero. Ok. Então, vamos verificar agora se vai dar certo. Deixa eu apagar aqui o console.
Pronto, apareceu. Preencha o campo nome, tá? Então, da mesma forma como eu fiz aqui para nome, certo? Eu faço para CPF, para verificar se existe um CPF, para saber se o CPF é válido. Eu faço para número da CNH, para verificar se o número da CNH é válido. Data, para verificar se a data é válida. Telefone, e-mail, etc. Tá? Então, aqui a gente já deu uma melhorada, mas ainda tem outras coisas para melhorar.